E se você está acompanhando o mercado de fundo imobiliário, você com certeza conhece o fundo da Equitare, de código HCTR11, tá? O que você também já percebeu é que quando você olha para o histórico do HCTR11, ele vem de uma queda absurda, tá? E não é somente o HCTR que está caindo muito, são vários outros fundos imobiliários. Mas a grande pergunta é, vale a pena você estar comprando HCTR11 nesse exato momento? Por que eu falo isso? Imagina só, no momento que ele estava pagando 1,50, 1,60 por cota, ele estava custando na casa ali dos 120, 130, 140 reais. Hoje, nesse exato momento, ele está na casa ali dos seus 100 reais e está pagando 1,10, tá? Então, essa proporção está valendo a pena? Ele está com um bom desconto? O que é o HCTR? Então, se você tem essas e outras dúvidas, eu te convido a você assistir este vídeo, tá? E outra coisa, não se esqueça de se inscrever e vem comigo. E então, se você não sabe nada sobre o HCTR11, você simplesmente veio procurar ele no YouTube por conta dos seus altos dividendos, tá? Eu vou dar para você uma breve explicação, tá? O HCTR11 vem da gestora Equitare, tá? E como que esse fundo ganha dinheiro? É muito importante você entender isso, tá? Porque você vai conseguir entender o porquê está tendo uma queda nos seus dividendos e quando que vai começar a aumentar os seus dividendos, tá? O fundo imobiliário HCTR11, ele investe em CRIs, em CRIs. O que seria esses CRIs? Seriam basicamente uma dívida do setor imobiliário, tá? Então, se você já fez algum financiamento de alguma casa, carro, tem a sua parcela que você paga. Só que como que é constituída essa parcela que você paga? Você paga o valor mais uma correção monetária, que seriam os juros. Então, os CRIs, eles recebem a maior parte dos seus pagamentos neste modelo, tá? E quando acontece um CRI, ele vai estar recebendo o seu dinheiro mais uma correção monetária ali, dependendo ali de como é o indexador que vai estar atrelado, tá? Eu já vou adiantando para você que no caso do HCTR, a maior parte da sua carteira está em IPCA, tá? Então, o que significa isso? Quando o IPCA está alto, é muito bom para o HCTR. Quando o IPCA está em queda ou com até mesmo uma deflação, isso é ruim para o HCTR11. Não vou estar entrando aqui em detalhes econômicos, se é bom o IPCA estar em alta, se é ruim o IPCA estar em baixa, tá? Mas no caso do HCTR é isso. O IPCA em alta, HCTR vai estar pagando mais. IPCA com deflação ou em baixa, HCTR11 vai estar pagando menos. E aqui como que anda o fundo HCTR11? Ele está sendo negociado ali na casa dos seus 100 reais. Lembrando que fundo imobiliário é renda variável e renda variável oscila, tá? Então, no último mês, ele vem caindo ali 4,49, uma pequena queda, tá? Lembrando que quando a gente abre um histórico um pouco maior aqui dele, de um ano atrás, ele já chegou a ser negociado mais de 127 reais, tá? Isso logo em 2022. Ele começou a cair, tá? Por vários motivos, tá? O primeiro dele, tinha um pessoal falando que estava acontecendo ali um conflito de interesses dentro do HCTR, o que foi comprovado que não estava acontecendo. Aconteceu vários outros ali problemas que tinha várias casas de análise recomendando venda do HCTR11, o que fez o preço do HCTR11 desabar, tá? Só que é tudo uma questão de oportunidades, tá? Então, um fundo imobiliário quando cai demais, então pode ser que ele estava muito caro e começou a se tornar algo mais barato, tá? E como que você vai ter uma noção disso? Quando a gente abrir aqui o site do Funder Explorer, tá? A gente vai subir aqui em cima e quando você abrir esse site vai vir exatamente desse jeito, mostrando algumas informações básicas do HCTR11. A sua liquidez diária é mais de 41 mil negociações, tá? Então ele tem uma alta liquidez. O seu último rendimento foi de 1,10 com um dividendo yield de mais de 1,1, tá? Então, mesmo com uma deflação, ele está conseguindo manter um bom dividendo ali, tá? Em comparação aos seus pares. Então, quando a gente compara com IRDM, DEVA, ele está conseguindo manter bons dividendos, tá? Lembrando também que o patrimônio líquido do HCTR é de quase 3 bilhões, tá? Então é um fundo bastante grande. E a cota ali, o seu preço por valor patrimonial seria de R$ 121, tá? O que significa isso?
É basicamente que hoje ele está sendo negociado a quase 20% de desconto do seu valor justo, tá? Então um excelente desconto, o que pode acabar transformando esse fundo para você algo interessante, tá? E descendo aqui mais um pouquinho o site do Fundo Explorer, tá? Ele tem algumas informações que a sua taxa de performance é do que 10% ali do que exceder a variação de 100% do CDI. A sua taxa de gestão é de 0,99% do seu patrimônio líquido. Lembrando que o seu patrimônio líquido é muito grande, então essa taxa aqui é uma taxa alta. E também tem uma taxa de administração de 0,21 sobre o patrimônio líquido, tá? Muita gente vai estar falando, nossa, mas apenas 0,21? Mas quando você olha para um fundo de quase 3 bilhões de patrimônio, é muita coisa que são essas taxas, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora tem uma comparação aqui do seu dividendo yield, tá? Do HCTR11. O HCTR11, ele pagou mais de 17%, tá? Nos últimos 12 meses de dividendo yield. E pegando ali desde julho do ano de 2019 até agora, tá? Que seria basicamente do seu IPO até agora, ele já teria pagado mais de 65% do seu valor ali somente em dividendo yield, tá? Então é um excelente dividendo. Esse fundo costuma pagar demais, tá? Porém, quando um fundo paga demais, também existe um risco a mais. E descendo aqui tem uma outra coisa super bacana nesse site que ele mostra a simulação do HCTR11. O HCTR11, se você tivesse investido 50 mil no HCTR11 e na poupança, qual teria o maior rendimento? E por incrível que pareça, a poupança teria um rendimento maior do que no HCTR11, tá? Algo natural, porque é renda variável e isso oscila. Considerando que nos últimos 12 meses ele teve uma boa queda ali no seu preço, tá? Então isso também explica muita coisa. E aqui mostrando rapidamente para vocês o relatório gerencial do HCTR11, tá? A sua maior parte ali está em CRIs, tá? Com mais de 76%. E também tem uma parte ali de 22% em FIIs, tá? A sua subordinação está a grande maior parte em sênior, tá? Não vou estar entrando em detalhes aqui, mas seria basicamente... Primeiro vem a sênior, depois vem a subordinada, tá? Então, quando acontece algum calote, quem recebe primeiro? Quem tem as cotas sênior do CRI ou quem tem a cota subordinada? Quem tem essas cotas sênior. Gabriel, então por que o pessoal tem bastante cota subordinada? Simplesmente porque essas cotas subordinadas, que têm menos garantia, recebem mais, tá? Então, tem um risco maior de levar calote, porém, elas pagam mais do que as cotas sênior, tá? E uma outra coisa super bacana aqui do HCTR11, que você já vê logo de cara que mais de 90% da sua carteira ali de recebíveis está em IPCA mais 10. Então, eu já expliquei um pouco no começo do vídeo. Quando se tem IPCA mais 10, se o IPCA ficar aqui no Brasil na casa dos 5, 6, 7%, o HCTR vai ter um bônus de quase 10, tá? Então, somando ali 10% mais o IPCA, seria ali próximo de 16, 17%. É claro que isso seria em um mundo perfeito, tá? Porque em CRIs pode acontecer o calote, pode executar a garantia, tá? Não vou estar entrando em detalhes na parte de estruturação de um CRI, porém, CRI tem um risco maior do que os fundos de lajes, tá? E isso não é à toa. Por isso que os fundos de CRI pagam mais do que os fundos de laje, porque possuem um risco realmente maior. Mas, Gabriel, está caro esse fundo? Se a gente olhar somente para o seu valor patrimonial, hoje o HCTR está com um bom desconto. Porém, vai depender muito do que você tem em carteira hoje. Porque se você tem uma parte da sua carteira já estruturada e pode colocar ali um fundo mais arrojado, um fundo mais arriscado, vai valer a pena você comprar o HCTR11. Porém, se você só tem fundo de papel, é algo um pouco ali mais arriscado, vai depender muito do seu perfil de risco. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e até a próxima.